Implementar a CHONS, ou CHNSO, tá? Essa também é uma análise book, tá? Porém, ela quantifica somente esses elementos, tá? Carbono, hidrogênio, nitrogênio e enxofre. Essa técnica, então, ela não precisa partilhar em nada, a gente pega a quantidade do nosso material, ali em pozinho, e esse material, então, ele é queimado. Enquanto ele queima, ele vai gerar os gases de combustão, e então é quantificado a quantidade de dióxido de carbono, de água, de óxido nitroso, está ali presente na amostra. E aí a gente pode, então, ter quantidade desses elementos, né, informados para a gente. Ok? Então, os compostos carbono, nitrogênio e enxofre são determinados pela relação dos elementos da amostra, a partir de um cromatógrafo a gás, geralmente. Então, essa amostra então, ela é queimada, e esses gases de combustão são direcionados, então, para primeiro uma coluna onde vai reter alguns elementos que não podem passar pela coluna, pelo cromatógrafo, né, para não estragar o cromatógrafo. Então, essa coluna vai reter alguns elementos e vai deixar passar apenas estes elementos, carbono, hidrogênio e enxofre, nas suas velocidades. Obviamente, aquele elemento menor vai passar mais rápido, né? Enquanto os mais pesados vão passando depois. Então, para a gente ter um tempo de resposta no cromatógrafo que vai nos fornecer daí a quantidade desses elementos que estão ali presentes na amostra. O oxigênio, entretanto, ele é obtido de forma indireta, né? Deste material. Aí pode ser utilizado, então, substâncias sólidas, líquidas, voláteis e viscosas para promover, então, essa pirólise, essa queima, para quantificar esses elementos. Se for análise sólida, né, devem estar trituradas, homogeneizadas, secas e livres de solventes, para não danificar o equipamento. Essa análise de sons nós também temos, tá, aqui no CONCAP, no nosso complexo. Eu só não sei quem é o responsável sobre ela, mas depois se for me perguntar que eu vou me investigar melhor quem que lidera essa análise para vocês solicitarem ela. Então, aqui é um exemplozinho, né? Então, é queimado esse material, os gases passam por um cromatógrafo, né, onde é identificado ali, em cada um tempo de retenção, né, estes elementos, né, esses gases que vão ter nitrogênio, o carbono, o hidrogênio, o enxofre, né, e o oxigênio ali por método indireto, tá? Estamos utilizando isso para amostras orgânicas, né? Vocês querem estar verificando como está isso, que é em relação a carbono orgânico, nessas coisas. E aqui nós temos um exemplo, então, de uma amostra, né? Onde vocês podem calcular, então, vocês vão obter a quantidade de nitrogênio, carbono, hidrogênio e enxofre, né? A partir do próprio equipamento. E depois, pela análise indireta, vocês vão ter aí a quantidade de oxigênio, tá? Contendo todos esses aqui que vocês já têm no equipamento, e o que sobrou após a queima, né? As cinzas, que você tem quantidade de oxigênio, então, ali presente. Essa parte aqui, então, eu vou... Bem, EDX, não sei se o Wordlist vai contar com vocês junto com o MEV, tá? Mas ela é uma técnica que ela está acoplada, geralmente, ou microscopia eletrônica de varredura, ou microscopia eletrônica de transmissão, ou FRX, e vai nos fornecer o que tem ali na superfície também do nosso material, tá? É uma quantidade de elemento que está ali presente. Eu acho que o Adilson vai comentar com vocês, então eu vou comentar mais superficial. Caso ele não comente, eu volto a comentar com vocês em mais detalhes, vocês podem me procurar depois, tá bem? Então, esse EDX tem o mesmo preparo para fazer, dependendo do equipamento que é utilizado. Então, se eu vou utilizar o EDX acoplado ao MEV, eu tenho que fazer o tratamento que é utilizado para o MEV. Então, eu tenho que levar no stub, que é uma, uma rodelinha de cobre, né? Vamos colocar aqui uma fita carbono, vamos colocar nosso material em cima dessa fita carbono, um pouquinho dele, né? Bem pouquinho. E vamos fazer um jato de ouro, né? Em cima desse material. O Adilson vai explicar um pouco melhor sobre isso, quando fala sobre MEV com vocês. Aí, feito, a gente faz o MEV normal, vamos fazer o EDS.
Então, é no mesmo um software diferente. Esse software vai jogar raios X ali em cima, né? Vai jogar elétrons ali e vai, então, quantificar a quantidade de elemento que está ali presente. Então, a gente pode ter, por exemplo, um gráfico nesse formato aqui, né, que vai nos fornecer todos os elementos que estão ali presentes nessa superfície do material, ou até mesmo um mapeamento, tá? Então, cada cor que está aqui presente nesse material é um elemento diferente. Então, isso aqui que é o legal. Você consegue ter uma noção visual da distribuição dos elementos que vocês estão, né, observando. Então, se eu quero, por exemplo, colocar cobre na minha zeólita, e eu quero saber se esse meu cobre está bem disperso no material ou se ele está condensado, né, aglomerado em algum canto. Eu faço o EDX. Se aparecer uma coloração muito diferente, né, azul e vermelho, então eu sei que o meu cobre não está bem disperso. Mas, aqui são mais únicos, né? Ver se tem alguma foto diferente. Aqui, tá vendo? Aqui vocês conseguem ver que está bem disperso, né, os metais presentes na superfície desse material. Enquanto aqui, por exemplo, não está tanto, né? Temos mais partículas de manganês, né? Do que partículas de ferro, por exemplo, diferente daqui, que tem mais ferro e pouquíssimos manganês. Então, você consegue ver essa distribuição mais visual. Você pode ter essa informação tanto em gráfico, né? Quanto em mapa, como esses mapas aqui, chama-se aqui de mapa, né, mapa de distribuição. Podem ter informação assim, né, nesse gráfico, né? Quanto mais intenso o pico, maior a concentração, ou em formato de tabela, porcentagem atômica e porcentagem em peso. Vocês podem ter tudo isso aqui de informação, né, no análise de DDS que vocês forem fazer. Tá? Obviamente, você tem que solicitar isso para o técnico, né, que está operando. Ah, eu quero um mapeamento. Ah, eu quero em porcentagem atômica. Ah, eu quero porcentagem em massa. Tem que solicitar tudo isso aqui para ir selecionando no software, né, para o software dar essa resposta para vocês. Novamente, essa técnica aqui em DX, ela é também mais para superfície externa do material, não tanto para análise bulk. É mais para vocês verem se tem uma boa distribuição desses metais na superfície, né, desse material, desse catalisador. Ok? Pessoal, então minha aula de hoje é sobre isso. Tá? Vou deixar a atividade depois para vocês lá no Classroom. Vão ser duas atividades, vou falar para vocês. Uma delas é resolver uma absorção atômica, lá, então, quantificar quantos metais que tem no nosso catalisador. E também quero que vocês selecionem um, dois artigos do material que vocês trabalham aí na pesquisa de vocês, que contém alguma dessas técnicas aqui. Eu quero que vocês tragam o porquê que eles utilizaram alguma dessas técnicas, né, ou alguma outra análise alimentar, também não precisa ser necessariamente uma dessas quatro que eu trouxe aqui, e a gente discute isso aqui em sala de aula, tá? Então, montem ali uns 2, 3 slides desse artigo em específico, tá? Dessa análise, então não precisa focar em todas as análises, não, foque somente nessa análise com o objetivo que ele teve de escolher essa análise para atingir algum objetivo específico do artigo dele. Beleza? Então, encerra aqui. Vocês podem procurar depois por WhatsApp ou por e-mail, gente. Um abraço, um beijo e a gente se vê pessoalmente em alguns dias. Eu vou encerrar aqui a gravação.